da vida na mesa dos homens, de vida vazia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Verti minha vida nos cantos, na pia, na casa dos homens, de vida vadia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Luz, quero luz, sei que além das cortinas são palcos azuis, infinitas cortinas com palcos atrás. Arranca a vida, estufa feia e pulsa, 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 pulsa mais, quero mais, nem que todos os barcos recolham ao cais, que os faróis da costeira me lancem sinais. Vivi, você está lembrada das informações históricas dos programas anteriores? Deixa eu ver, década de 50. 54, suicídio de Getúlio Vargas, Café Filho presidente, General Lott garantindo as eleições diretas, Juscelino Kubitschek presidente, Niemeyer e Lúcio Costa com o projeto de Brasília e a proposta de nacionalismo populista de Vargas, substituída pelo conceito de desenvolvimentismo sem ideologia de JK. Mais ou menos isso, né? É isso mesmo. Agora, eu quero saber mais. Como era o teatro, nós temos o levantamento, mas e o cinema brasileiro? Sofrer pelo amor de uma mulher é natural. Mulher, um demônio angelical, faz de qualquer um daqueles sapatos se vestir. Comigo não, comigo sim. Decido que todos os dias do ano serão feriados, com exceção do dia do trabalho. O único dia que se deve trabalhar. Ponto e vírgula. Parágrafo único. Para bom andamento do meu governo, fica instituída a burocracia e criada a letra O. Letra O? O de penágio. Bonita caligrafia, hein? Muito bonito. JK, Brasília, Cinema Novo, Bossa Nova. Isso. E quase em 60, nasce o Oficina. Queiroz, o início da Oficina. Maio de 1958. O cenário é esse aqui mesmo. Não mudou nada. Nesses bancos, aqui em volta, um grupo de rapazes se reunia, rapazes e moças, discutindo política, teatro, futebol. Nós estávamos à procura do nosso meio de expressão, do nosso meio de comunicação. Tínhamos um time de futebol de salão. A Gazeta Esportiva muitas vezes era lida para saber qual o encontro da próxima rodada. Outras vezes a conversa variava, falava-se muito em TBC, falava-se muito em teatro de arena, os grandes espetáculos. Até que um dia,
talvez naquele canto, não sei bem quem levantou a ideia. E se a gente fizesse um grupo de teatro? Talvez em falta de ideia melhor no momento, os presentes concordaram. Os presentes eram Zé Celso, Amir Haddad e muitos outros. Fazer um grupo de teatro? Boa ideia. Quem vai fazer o quê? Em primeiro lugar, você precisa de texto. Alguém quer ser autor? Eu levantei a mão logo, candidato a autor. Do meu lado, Zé Celso Martinez Corrêa também concordou, queria ser autor. O Amir Haddad prontamente se dispôs a ser o diretor. E eu sei que em pouco mais de 15 minutos, meia hora, está formado um grupo de teatro aqui dentro. O nome do grupo? Oficina. Na época do Colégio São Luís, nós tínhamos um grupo de amigos que frequentávamos a casa do ator João José Pompeu, e nós tínhamos lá uma academia literária, que se chamava na época Academia dos 400. Essa academia discutia em termos tudo que se referisse à literatura, poesia, prosa e, inclusive, teatro. Esse grupo de teatro, aos poucos, se dissolveu, faltou orientação, mas os amigos não se dissolveram. E juntos nós viemos aqui, para esta casa, Academia do Largo de São Francisco, uma outra academia. E após algum tempo, um novo grupo se reuniu e nós formamos um grupo de teatro. Esse grupo de teatro não tinha nome. Alugar no teatro continuava sem nome. A discussão do nome, São Francisco, franciscano, acadêmicos, academia, salve, salve Brasil, qualquer coisa. Aí me ocorreu uma palavra que tinha sido usada naquela academia de 400. Chamava oficina. Então sugeri o nome, Oficina 58, que era o ano da fundação. O 58, logicamente, por votação, foi suprimido. Para que, depois de alguns anos, naquele otimismo, naquela euforia normal da juventude, nós achávamos que depois de quase 30 anos o nome 58 estaria velho. Ficou só Oficina. Como é que surgiu a Oficina? Como é que ele nasceu? A Oficina nasceu na Faculdade de Direito, do Lago de São Francisco, nas Arcadas. Nasceu de um grupo de pessoas que estavam lá na faculdade por estar, porque no meu tempo tinham 3 profissões, né? Era na classe média, ou era engenheiro, ou era médico, ou era... O que mais? Qual era a outra? Bacharel? E quem não tinha vocação para nada ia para a Faculdade de Direito. Então botava um óculos escuro, ficava no último lugar assim, lendo ou dormindo, enquanto o professor ficava dando aquelas aulas que ele, durante 50 anos, repetia nas mesmas, e depois saiu na apostila, né? A apostila estava tudo ali na apostila, igualzinho, o cara repetiu 50 anos a mesma coisa, aquele mesmo teatro. Mas então havia esse bando de desocupados, esse bando de vagabundos, esse bando de gente sem profissão, que não sabia o que fazer, que se encontrou e que resolveu fazer, queria fazer teatro. E eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, não tinha a menor ideia do que ia fazer, estava começando a ficar adulto, né? Estava começando a entrar na idade da razão, como se dizia na época, com o livro do Sartre. E eu não sabia o que fazer, até que eu consegui, numas férias, escrever uma peça de teatro em Araraquara, Vento Forte, com Papagaio Soberbo, porque eu era muito careta, eu era muito preconceituoso, muito inibido, então eu tinha até um medo de teatro muito grande. Então eu aceitava ser autor de teatro, que era uma coisa de autor, né? Uma coisa assim mais importante, com mais status. E consegui fazer uma peça que saiu, sentei na máquina, veio a peça, baixou a peça, apresentei a peça, as pessoas gostaram muito, então resolveram fazer a peça juntamente com a peça do Queiroz. A Ponte. Nos meus textos é o único que eu não tenho cópia. Dói e conforta. Dói por não ter a recordação do que eu escrevi. Conforta porque era muito ruim. Quando da crítica, do espetáculo de estreia, ou então todo-poderoso Décio de Almeida Prado, nosso mestre, se dignou a ir à oficina e fez uma crítica. No dia seguinte, como de praxe, e eu fui apenas chamado de Abílio Pereira de Almeida com intenções cristãs. Pior ofensa não era possível ser feita. Se mais eu não desanimei, não sei a que devo. Agora me lembro de uma frase só da Ponte. Quando o personagem subia em cima de um banco, era o Luiz Roberto Salinas que fazia o Bebeto, e dizia: saibam todos que nesta cidade de São Paulo mora um homem feliz.
o nosso encontro era lá dentro, né? Inclusive, nós falávamos o tempo todo de teatro e muito pouco de direito. Eu acho que o meu óculos escuro tinha apelido de travesseiro, porque eu botava o óculos e dormia as aulas todas, porque passava a noite discutindo teatro e já fazendo os primeiros planos, né, de um grupinho de teatro. A primeira experiência nem foi oficina. A primeira coisa que apareceu, eu senti uma colega que queria fazer teatro, a Alzira Cunha, o Amir Haddad era meu colega, então eu tinha saído do São Bento, onde se fazia teatro, e nós fizemos uma peça lá, Cândida, de Bernard Shaw, e o Amir dirigiu. Zé Celso se aproximou, viu essa experiência, e nós começamos a conversar muito sobre teatro, e aquela coisa, né, aquela fermentação continuou. Vocês pretendiam ser advogados? Olha, eu diria, diz que moça que estuda faz para esperar marido, né? Eu fazia uma coisa bem parecida. Estava na universidade esperando a boca de conseguir fazer teatro. Eu queria realmente fazer teatro desde pequenininho, uma coisa que, inclusive, a minha família nunca falou muito de teatro. Era uma coisa, assim, muito vaga na minha casa. Eu sou carioca, uma família da Tijuca, gente simples. Eu não sei por que isso, mas eu tinha mania já de teatro, me ligava em tudo que era notícia a respeito de teatro, já pequenininho, não tinha muita censura, eu conseguia assistir, assim, Jaime Costa, Bibi Ferreira, Dulcina, em remontagens, em temporadas populares que eles faziam, eu já consegui ver, e aquilo era o fascínio da minha vida. Então, eu fiz a faculdade esperando fazer teatro. Quando vocês se reuniram lá no Largo de São Francisco e decidiram criar a oficina, quais eram os objetivos maiores? Simplesmente fazer teatro? Olha, honestamente, se eu quisesse dizer para você que existia vamos dizer, um objetivo assim muito definido, muito maduro, mentira, não tinha. Nós queríamos fazer teatro mesmo. O Zé Celso queria escrever, inclusive, ele nem pensava em dirigir, não estava na cabeça dele ser diretor de teatro. Eu queria ser ator, representar mesmo, era uma coisa que estava assim, fervendo dentro de mim. O Amir também sentia que queria dirigir. Então eu acho que foi a reunião de muitas vontades de encontrar o teatro, em primeiro lugar, antes de qualquer definição. O que você falava como autor do Vento Forte? No fundo, eu estava falando de mim mesmo. Eu estava falando da minha necessidade de sair do interior, de sair do esquema fechado de Araraquara, da minha cidade, que é a história do Vento Forte do Papagaio Subir. Tinha até uma música que eu fiz na época, eu mesmo cantava. Antes de começar o espetáculo, começava com a gravação da música. Como é que era? A música é: eu hoje vou fugir com o vento, vou até o firmamento, vou ver a terra brilhar, a brilhar. Vou abrir bem os meus braços, me lançar por esse espaço, a voar, a voar. Quando eu era menino, empinava papagaio, a tarde assumindo, atrás o para-raio. Essa rima é meio estranha. Dalinha, 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 moço, que o vento vai levar. Dalinha, 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 moço, lá onde o vento deve morar. A tarde então caía e eu recolhia o papagaio molhado. Chorava, eu sabia, a morte macia, longe do vento alocado. O sol como um punhal rasgou seu corpo de papel. No fundo do quintal, o papagaio morrendo no sol. Mas veio um vento amigo e disse: irmão, até o céu eu hoje vou. A ideia de aproveitar uma tempestade, aproveitar o embalo de um vento, tomar uma decisão e se mandar, entendeu? E dar o salto. Que é uma coisa muito daquele tempo, muito da Revolução Cubana. Era uma ideia que veio muito ligada, por exemplo, ao suicídio do Getúlio, à morte do pai. De repente, o Brasil era um país órfão, um país onde não tinha pai. E mesmo o que o pai tivesse não interessava, o pai não tinha perspectiva, não tinha caminho. Era o filho que tinha que se virar. E a grande mensagem da minha geração era: te vira, meu filho,
que teu pai morreu. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Se você não fizer acontecer, não acontece. A estreia da oficina, no então Teatro Novos Comediantes, estava programada para 2 apresentações. Nós estávamos empenhados com todos os nossos recursos provenientes de mesadas nem sempre poupudas no investimento daquela montagem. E foi um grande acontecimento social, antes de mais nada. Posteriormente, o sucesso foi de tal ordem que, ao invés de 2 dias, nós nos apresentamos durante 3 dias. Ou seja, houve um êxito de 50% além do esperado. Muita sociedade, muitos colunistas sociais, críticos de teatro, familiares, amigos e colegas da faculdade. Um sucesso que subiu a cabeça com uma rapidez inusitada. Eu hoje vou fugir com o vento, vou até o firmamento, vou ver a terra brilhar, a brilhar. Vou abrir bem os meus braços, me lançar por esse espaço, a voar, a voar. Quando eu era menino, empinava papagaio, a tarde assumindo, atrás o para-raio. Dalinha, 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 moço, que o vento vai levar. Dalinha, 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 moço, lá onde o vento deve morar. À tarde, então, cair. Zé, o que foi a incubadeira? Bom, o vento forte era sair, veja bem, do interior para a capital. E a incubadeira era quebrar com a família. A incubadeira era um personagem que nasce de 7 meses, mas fica criado amarrado com a família, e dependente de uma caixinha de vidro, onde está cheio de remédios. Então ele vê a vida dele como se ele estivesse numa incubadeira. Mas ele diz, mas a incubadeira tem vidros. E a gente não pode deixar de ver o que está acontecendo fora dos vidros. Então você tem que chegar e patifar com os vidros mesmo. É uma coisa de ruptura com a família. Eu saí de casa muito cedo e tive uma ruptura com a família, eu não suporto a relação de família. A incubadeira foi o nosso primeiro espetáculo, primeiro grande espetáculo da oficina, ainda em termos amadores, e foi montado para representar o Centro 11 de Agosto no 2º Festival do Estudante de Santos, que era patrocinado pelo governo federal e que, naturalmente, a grande figura do Pascoal Carlos Magno era o diretor desse festival. E era uma peça de fundo psicológico, em que o José Celso Martinez Corrêa, que era o autor, mostrava todas as frustrações do estudante do interior que vem para São Paulo e que é aquele esmagado pela família e esmagado pelo interior também. Então, foi também a minha estreia dentro do Teatro Oficina e foi, então, quando eu resolvi abandonar tudo na minha vida e me tornar atriz. A incubadeira significa para mim porque a incubadeira, no final da peça, o rapaz destruía aquela incubadeira e vivia. Eu destruí a incubadeira e vivi me tornando atriz. A incubadeira foi montada em que ano? Foi montada em 1959, em julho de 1959. Como foi a temporada da incubadeira dentro do Teatro de Arena de São Paulo? Porque aí quando nós voltamos, como nós ganhamos todos os prêmios, o Zé Celso de melhor autor, eu de melhor atriz e a Miradade de melhor diretor, nós resolvemos então, numa tentativa semiprofissional, porque nós não recebíamos salário nenhum, mas numa tentativa assim, ver quanto tempo duraria montando o espetáculo num teatro normal. Claro, por isso que nós temos uma união muito grande com o Teatro de Arena. Nós somos quase filhos do Teatro de Arena, né? E o Teatro de Arena, então, nos alugou o teatro e nós ficamos 3 meses lotados. A minha relação com a oficina começou no Arena. Começou que a oficina tinha feito As Moscas, do Sartre, e eu acho que tinha feito Vento Forte para o Papagaio Subir. Eu não me lembro exatamente das peças, mas eu acho que eram essas. Naquela época, o diretor era o Amir Haddad, e o Zé Celso tinha escrito A Incubadeira, que foi dirigido pelo Amir, com a Ete Freise, o Renato Borg. Se eu me lembro bem, era mais ou menos isso. E eu me lembro que uma vez, em 60,
o Arena tinha que vir para o Rio de Janeiro. Tinha não, quer dizer, nós resolvemos que vinha para o Rio de Janeiro mostrar também no Rio um trabalho que nós estávamos fazendo em São Paulo, que era o Eles Não Usam Black Tie, Chapituba Futebol Clube, a minha peça Revolução na América do Sul, que foi dirigida aqui em 60 pelo Zé Renato, A Farsa da Esposa Perfeita. Eram várias peças brasileiras que nós tínhamos feito no Rio, em São Paulo. E nós achávamos que seria bom também trazer aqui para o Rio e mostrar aqui no Rio toda uma dramaturgia brasileira que nós estávamos ajudando a se desenvolver lá. E ao mesmo tempo queríamos continuar com o teatro em São Paulo. Então, naquela época, como o elenco veio todo para o Rio, eu fiquei em São Paulo e eu convidei o Oficina para vir fazer uma peça comigo dentro do Arena, dentro da linha que nós estávamos naquele momento, que era a linha do teatro brasileiro. Então, o pessoal da Oficina aceitou, e a peça que nós escolhemos, de comum acordo, foi Fogo Frio, de Benedito Rui Barbosa. Então, eu dirigi a peça e o elenco era integralmente da Oficina, ou quase que integralmente da Oficina, dentro do Arena. Então, esse foi o primeiro contato que nós tivemos, quer dizer, foi um encontro. Foi aí que eu conheci mais o Zé Celso também, quer dizer, que ele veio trabalhar comigo nesse período, o Renato Borg, quer dizer, foi aí que a gente começou a transar, né? E depois, quando terminou, foi um sucesso muito grande, ficou meio ano em cartaz. Depois, quando o Arena voltou e a Oficina continuou a sua trajetória, quer dizer, houve um momento em que ficamos juntos, um momento que nos separamos. O Zé Celso e o Renato me convidaram para dirigir um outro espetáculo, que era a Engrenagem do Sartre. Então nós fizemos uma adaptação, porque parece que era um roteiro de cinema, então nós fizemos uma adaptação para teatro. Estava Eugênio Kuznets também no espetáculo. Então nós fizemos uma adaptação e fomos representar essa peça sobre o problema do imperialismo. Quer dizer, a peça tratava da engrenagem que subjuga, às vezes, os governantes quando eles não são ideologicamente consistentes, né? Quer dizer, a engrenagem do imperialismo, das pressões das companhias multinacionais e tudo isso. Mas havia uma outra tendência no Teatro de Arena que também colocava o clichê, que era o clichê tanto assim que as coisas que eles traziam do Acto do Estudo, muitas vezes, eles faziam muitas vezes o clichê do personagem popular, do personagem do povo. Então o personagem do povo é sempre ingênuo, ele é sempre assim, bonzinho, a menina é sempre assim, aquelas coisas todas, né? Você gosta de eu, aquela coisa que a gente olhar não é nada disso, não é. Porque a vida no teatro, ela não está no clichê do homem bom do povo, nem do homem sofisticado da burguesia, com champanhe, com todo, jamais poderia pensar naquelas tardes, não, Dick, não faça isso ou tal. Não é nenhuma coisa, não. É outra coisa. Então nós fazíamos, nós não sabíamos o que era, porque não tem modelo, não tem padrão. Você provoca a sua vontade, o que você quer e o que você não quer, e sai uma coisa que você não sabe o que é, que você mesmo desconhece, que a tua emoção é que guia. Emoção quer dizer movimento, e teatro é emoção. E a emoção, e todo esse trabalho de laboratório, no fundo, eu vejo hoje com o Recuo, é um trabalho de libertação mesmo, de libertação do ser humano que existe em cada um de nós, e que está totalmente aprisionado pelos clichês que nós representamos na vida social, não só no palco, ou seja, no palco do TBC ou no palco do Arena, mas das nossas profissões. Eu acho que naquela época, né, no começo da década de 60, era muito bom você ter 18, 19, 20 anos, que era mais ou menos a média de idade do pessoal. Todos nós tínhamos votado pela primeira vez para presidente da República o ano anterior. E então havia um tipo de, eu acho que, vitalidade aí no Brasil que a gente sentia, que estava na vida política, estava em todo lugar, e a gente, de uma certa maneira, como ator, como diretor, todo mundo queria fazer isso no teatro, queria colocar isso no teatro. E era uma vitalidade que aparecia em vários lugares. Eu acho que era a primeira vez que a classe média urbana, da qual a gente fazia parte, a gente faz parte, se ligava com a arte e queria fazer alguma coisa assim. O amadorismo, de repente, começa a ser uma coisa flácida, uma coisa irresponsável, uma coisa diletante, uma coisa quase... Então, teve que haver um golpe de Estado. Então, 6 pessoas deram um golpe em 40. Fizeram lá uma assembleia, uma assembleia muito louca, deram um golpe e conseguiu tomar poder 6 pessoas que optavam pela formação. Quais eram essas 6 pessoas que deram golpe na Oficina? Eram Renato Borg, Ronaldo Daniel, Moraci Doval, que era poeta, Jaraque Flecha,
que era ator, e Paulo de Tarso, que fazia administração. Mas dias depois já teve outro pauleira que em torno da mesa o Renato quebrou uma cadeira na cabeça do Moraes Global. E saíram os três que tinham uma visão muito contraditória com a nossa naquela época, né? E ficaram as três pessoas que realmente eram absolutamente apaixonadas pelo que queriam fazer, né? Que era Renato, eu e Ronaldo. Qual era o ambiente cultural da época? Pois é, então, era a época que aparecia a bossa nova e aparecia com força, não é? Então, o samba não ficava só aquele negócio de morro, aquele negócio que as pessoas ouviam, mas não faziam. Então, o pessoal de classe média, do Rio, principalmente, depois de São Paulo, começou a fazer samba também. Começou a colocar problemas de angústia de classe média, de namorinho de classe média, esse tipo de coisa. E mais além, quer dizer, eu acho que todo mundo, de uma certa maneira, procurava pensar um Brasil assim, unificar uma ideia de Brasil. E aquela eleição anterior, a última que a gente teve para presidente, foi muito importante por causa disso. Então havia a bossa nova, havia o cinema novo que estava aparecendo, né, que era cinema novo mesmo naquela época. Como era esse cinema? Pois é, era um cinema que tinha uma visão muito, eu acho que hoje a gente vê que era uma visão muito romântica, era muito utópica das coisas, né? Quer dizer, o camponês, o operário era uma espécie de ídolo, de mito, que o pessoal da classe média queria tornar fazer um deus do operário, né? Na verdade, a maioria daquele pessoal acho que nunca tinha passado perto de uma fábrica na vida, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que talvez no teatro a gente fosse um pouco mais consequente, um pouco mais lúcido. E o começo da oficina era um tipo de... A gente apostava assim, com a extrema juventude, e ao mesmo tempo tinha assim, uma proposta de trabalho que era digamos, era para frente, não era voltada para a fossa. Eu acho que a gente for comparar com os grupos de 20 anos de idade de hoje, por exemplo, há uma diferença grande, a gente sente. Porque hoje o quadro é de você partir um pouco para o deboche ou para a fossa, ou para a negação. Eu acho que tem que ser, realmente. Se eu tivesse 20 anos hoje, eu talvez participe de um tipo de coisa assim. Mas naquela época, lá no 61, no começo da oficina, a gente acreditava, a gente apostava que a gente podia fazer as coisas melhorarem através do teatro. O que foi A Vida Impressa em Dólar considerado um espetáculo de hiperrealismo? Não, foi o seguinte, que na Vida Impressa em Dólar nós começamos a aplicar um método que nós inventamos. Tinha referência stanislavski, mas na realidade era inventado por nós. Que era a descoberta do óbvio, e que existe até hoje, que eu acho, que a ação teatral é uma coisa de vontade. Você pisa em cena ou fora de cena, você tem que querer alguma coisa, tem que saber o que você quer. Não só você como personagem. O personagem sabe, eu quero isso. Mas ao mesmo tempo que você quer, você tem uma outra coisa dentro de você que é o oposto, que é a contra-vontade, que é eu preciso. Eu quero fazer tal coisa, eu quero optar pelo lado do que eu quero, do que eu gosto, do que eu sinto, do meu sonho, mas ao mesmo tempo eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso dar satisfação para isso, eu preciso abaixar a cabeça com uma série de coisas da sociedade, eu preciso aquilo. E dessa fricção entre o quero e preciso, os laboratórios todos giravam em torno disso. Nasce uma emoção, e a emoção é que explode com o clichê. Porque nós aparecemos numa época em que o teatro brasileiro ele estava preso a clichês. Os atores representavam de acordo com clichês. Quer dizer, os atores representavam, como hoje representam muito, de acordo com as marcações que o diretor dava, com as inflexões. E como era uma época que vinha de uma influência muito grande do diretor estrangeiro, as traduções das peças eram péssimas, e os sotaques eram os mais estranhos. Então, o ator que imitava a inflexão do diretor começou a criar um tipo de língua que não existia. Tanto que saía o teatro, como muitas vezes, agora já evoluiu muito. O teatro já saiu bem dessa forma, mas você não entendia nada. Chico, o que você fazia em A Vida Impressa em Dólar? A Vida Impressa em Dólar, eu fazia o papel de Myron Berger, o marido da Bessie Berger, aquele casal que morava no Brooklyn, que passava por todo aquele problema, refletia todo aquele problema político e econômico, social da época da depressão nos Estados Unidos. Eu fazia aquele marido que não acreditava em mais nada e tinha assim uma atitude assim, vamos dizer,
meio alienatória, meio sonhadora. Ele fazia como que não estava vendo o que estava passando ao lado dele, ficava só lembrando das coisas do passado, do tempo da juventude, das músicas, dos artistas. Então é um personagem assim bem marcante, assim, que refletia toda aquele problema que havia na época, né? E ele era o lado, assim, vamos dizer, passivo do negócio, compreende? Eu fiz espetáculos, por exemplo, no Teatro Oficina, José do Parto da Sepultura. Quando eu cheguei lá, era um grupo muito bem concebido, muito stanislavskiano, todo ele muito bem formado, e todo ele com um ímpeto jovem, todos nós éramos jovens, eu até diria que furiosamente delicados. E eu dirigi uma peça chamada José do Parto da Sepultura, de Augusto Boal, e eu acho que eu consegui uma ruptura, que era um grupo todo voltado para o lado de uma formação de Stanislavski, e eu vim com toda uma formação brechtiana de espetáculo. Então foi terrível, no sentido rilkeano da palavra, foi terrível, porque eu coloquei uma porção de coisas até o mais radical que eu podia conseguir, para mostrar aos jovens que existiam outras possibilidades, sabe? Eu sou um idólatra da dúvida, eu não quero ter nenhuma certeza. Então eu comecei a colocar umas coisas que eles começaram a me odiar. Então o Zé Celso, o grupo todo, não conseguia admitir a possibilidade de uma feitura de espetáculo daquele jeito. Mas eu continuei até o fim, como todo jovem que queria existir. Então o que aconteceu? O espetáculo foi um dos mais rotundos fracassos da minha carreira. Mas uns 5 ou 6 anos depois, eu li numa entrevista do Zé Celso, onde ele disse que tudo o que ele fez posterior, como por exemplo o Rei da Vela, foi muito baseado no meu trabalho com o grupo. Isso me deu uma determinada satisfação, que é uma coisa rara na profissão. Por qual razão vocês convidaram Antônio Bujanra para dirigir Zé do Parto à Sepultura, um texto de Augusto Boal? Porque a Bujanra aliás, o espetáculo é fantástico. Espetáculo ótimo. Espetáculo assim, 1000 anos de luz na frente. Se fosse um espetáculo feito hoje, seria um grande sucesso. Porque o Bujanra era um diretor muito imaginoso, um diretor assim, muito inventivo, né? E foi muito por isso. O espetáculo era muito, muito bom nesse sentido. O espetáculo, de certa maneira, antecipava o Rei da Vela. Muita coisa que depois o Rei da Vela foi desenvolver, mas na época o espetáculo não foi aceito porque os códigos da plateia da época não era demais para a plateia da época, não? O que mantinha o grupo unido? O que mantinha era um ideal. Era um ideal, uma ideologia e um ideal. Isso é que manteve o grupo unido tanto tempo. E também o que manteve o grupo muito unido era uma espécie de ojeriza pela televisão. Nós não acreditávamos em televisão naquela época, nós achávamos que televisão era sinônimo de prostituição. Então, para nós, aquilo era um templo, era a nossa vida, era a dedicação total ao teatro. Isso é que manteve o grupo unido. Zé Celso, o que o TBC e o Arena provocaram na tua cuca? Na minha, uma coisa crítica, que foi uma coisa que existia antes de mim, que eu eu vi as peças do TBC e vi do Arena, então uma posição crítica e de antropofágica, comer de bom o que tinha de um e o que tinha de outro. Tanto que o próprio espaço da oficina era uma síntese dos dois. Tinha as duas plateias, tinha do lado a cenografia do TBC, que foi um dado importantíssimo, que se não fosse a cenografia do Teatro Oficina, não tinha consciência de espaço que hoje tem. A própria coisa que vai acontecer na oficina é muito ligada a uma vanguarda de grandes artistas do espaço, como Flávio Império, Alina Barros, Laila Schbauer, entendeu? Que desenvolveram a cenografia, e a coisa do contato direto do Arena, da proximidade do Arena, entendeu? Que dava as duas coisas. A oficina pegou as duas coisas que interessavam e não quis o compromisso com o clichê, seja o clichê burguês, seja o estereótipo político de popular. Quer dizer, tentou uma linha exatamente uma linha de libertação. Teatro do oprimido, teatro de libertação, não do oprimido, porque teatro do oprimido não dá. Segundo alguns, vocês juntaram o que havia de melhor do TBC e do Arena, seria isso? Acho que nós podemos fazer não só o TBC e o Arena, de tudo. É uma coisa antropofágica, de aproveitar tudo que é bom, claro, a serviço dessa coisa de libertação, que a gente não sabe muito bem o que era. Hoje, com recuo, eu vejo o que era isso. Que, no fundo, é uma vontade de sair da casca, sair da coisa visível e trazer esse mundo invisível, que é muito mais rico, que é o mundo
que a arte traz. Né? Foi importante na ocasião porque tivemos a sorte de termos aqui em São Paulo a visita da Viviane Lee, que tinha sido a grande criadora de Blanche de Bois, no bonde chamado Desejo, e que, vendo o nosso espetáculo, pôde dimensionar a qualidade do que nós já fazíamos. Isso deu realmente ao teatro uma posição muito boa na época, ao teatro e a mim. Oficina, mais uma vez vieram me chamar porque tinha um problema na oficina. A oficina estava praticamente começando e não tinha dinheiro. Então o Zé Célcio veio me pedir para fazer uma peça que ele não queria fazer, não podia fazer. Eu estava reticente realmente em fazer isso, não conhecia o grupo, etc. Me parecia meio amadorístico assim. Mas aí o Décio da Mira Prado falou comigo e eu respeito muito o Décio, a opinião do Décio. É uma pessoa realmente muito importante aqui em São Paulo. Eu até aceitei o convite e eu dirigi esta peça, que é uma comédia soviética, um vaudeville soviética. Dois casais que procuram uma habitação e como na União Soviética é difícil de achar, enfim, daí todos os que propôs os movimentos. Qual era o elenco de 4 num quarto? O elenco do 4 no quarto é o Renato Borghi, tinha, aliás, esqueço o nome agora, das mostras, um personagem que é principiante, que é um brasileiro de origem inglesa. Ronaldo Daniel, exatamente. Que agora é um diretor importante em Londres. Ele é um ator não muito bom, mas dedicado, muito dedicado. E ele foi fazendo a peça e agora se transformou. Que linha você imprimiu a direção de 4 num quarto? Bom, já que se tratava de um vaudeville soviético, eu tratei de dar uma linha de comédia vaudevillesque, claro. Soviético não podia dar, porque inclusive não tinha ido ainda para a União Soviética naquela época, então conhecia muito pouco, mas as situações são internacionais, no caso, mas havia evidentemente aquela gozação do início do socialismo, com os problemas diários, simplesmente de lugar, de espaço vital. Isso é muito gozado e fez também um sucesso e deu bastante dinheiro para a oficina depois fazer outras coisas muito importantes. Eu hoje vou fugir com o vento, vou até o firmamento, vou ver a terra brilhar, a brilhar. Vou abrir bem os meus braços, me lançar por esse espaço, a voar, a voar. Quando eu era menino, empinava papagaio, a tarde assumindo, atrás o para-raio. Da linha, moço, que o vento vai levar. Da linha, moço, lá onde o vento deve morar. A tarde então caía. E deu dinheiro para a gente se dar o luxo de fazer o Pequenos Burgueses, que era uma coisa que a gente achou que ia ficar assim, um mês em cartaz, 2 meses. Naquela primeira peça dita séria, que se representava quando se dizia, não, teatro sério não dá dinheiro, teatro sério tem que ser uma peça uma peça de boulevard, não, uma peça de chanchada francesa, ou russa, sei lá o quê, e uma peça séria, para ficar um mês só, para justificar, mas depois logo tem que vir uma outra peça de forma chanchada. Mas não, Pequenos Burgueses foi um sucesso assim, monstruoso. Um sucesso o que imenso. Significou para o grupo fazer Pequenos Burgueses? Para o grupo significou, principalmente, o reconhecimento nacional, né, público, da força. Significou uma etapa que ele levou até o fim, uma etapa de trabalhar os personagens dentro daquele método que ele havia se proposto, que significou um começo de consciência muito grande de classe. E nós estamos falando de nós mesmos, nós pequenos burgueses, a gente abriu o nosso jogo, a gente mesmo se abria e mostrava um caminho exatamente de quebrar com essa nossa condição de pequeno burguês. O teu trabalho como diretor, como encenador desse espetáculo, foi considerado unanimemente pela crítica como uma das melhores coisas surgidas até hoje no teatro contemporâneo brasileiro. Como é que você vê essa realização? Mas foi de um processo, foi de muitos anos, né? O Pequenos Burgueses é o ponto alto da fase A do movimento. Bom, não tinha um jeito de trabalhar de um e do outro, viu, Júlia? Os dois trabalhavam muito juntos. O Zé Celso, ele fazia uma coisa muito bonita. Quando começava uma peça,
Zé Celso sumia antes dos ensaios, né? Quando ia começar os ensaios de uma peça. Ele ficava fechado no apartamento dele, estudando. Quando o Zé Celso chegava para ensaiar, ele fazia mais ou menos uns 4, 5 dias, falava tudo aquilo que ele sabia a respeito da peça, do espetáculo, do autor, né, do mundo, e também falava a respeito, né, do mundo, do que ele achava que devia colocar. O Kuznet, quando a gente começava o trabalho de texto, o Kuznet tinha uma fascinação pelo lado de dentro das pessoas, né, que é exatamente o Stanislavski, porque teatro nada mais é do que, sei lá, você mostrar para fora os problemas humanos, os conflitos humanos. Então o teatro não é mostrar para fora a cara bonita, jeitinho bonitinho, não é, é o contrário, é o lado de dentro. Então, teatro faz isso, ele abre uma porta, só isso, uma portinha de dentro e você fica fascinado com o lado de dentro do outro, não é verdade? Então, era este mistério que o Kuznet ensinava pra gente. O Zé colocava o mundo de agora, né? Com uma racionalidade, com uma clareza fora do comum. A gente conseguia entrar, todos, né? Trazer até a gente. E o Kuznet mostrava de que forma a gente podia entrar pro lado de dentro do personagem, né? E de que forma a gente podia também, entrando pro lado de dentro do personagem, abrir o que a gente tinha da gente e se identificar com ele. Quem era Eugênio Kuznet? Bom, para mim ele tem uma importância assim muito grande, porque eu era aluno dele e eu já disse, o pouco que eu sei eu aprendi no curso dele, né? Foi lá que eu comecei a aprender como é que um ator trabalha, como é que ele tem que procurar o personagem, como é que ele, o que é mais importante dentro do personagem, o grande amor que ele tinha pelo teatro, o respeito que ele tinha pelo público e o grande ator que ele era. Então eu aprendi com ele muita coisa. Eu vi, por exemplo, Pequenos Burgueses, acho que umas 30 vezes. E cada noite que eu assistia, eu ficava impressionado. Como é que esse homem pode interpretar desse jeito? Porque ele passava tudo, né? E a peça, quem assistiu sabe, a peça é muito rica. Então, para mim, quando eu fui substituir ele, para mim foi uma emoção muito grande, né? Ah, o Kuznet era um grande orientador. O Kuznet era o que sabia realmente das coisas e era uma das figuras em quem os jovens se apoiavam para se desenvolver, porque é evidente que você só pode se desenvolver com uma certa base. E essa base era o Kuznet que dava. A base do ator, a base da forma de representar com uma certa técnica. Isso realmente era o Kuznet quem dava. Mas, de certa forma, eu acho que tudo isso que o Oficina fez está muito ligado ao trabalho do Arena, que em matéria de renovação, de técnica de trabalho e de uma procura de um teatro realmente brasileiro, eu acho, me desculpem os meus amigos e colegas do Oficina, que, torno a dizer, teve uma importância muito grande, não só para mim, mas dentro da história do teatro brasileiro, e eu acho que o Arena teve uma importância maior ainda. Quem era Eugênio Kuznet do Oficina? Bom, a gente não pode deixar de falar sempre com muita emoção dele. Para nós, o Eugênio foi como se fosse um pai para a gente. Era com ele que nós aprendemos todas as coisas boas do teatro, a disciplina, a pensar antes de falar, a ter todos os grandes truques do grande ator. Eugênio Kuznet tinha e nos ensinou. Ele, para nós, assim, era uma figura do pai. Era como se fosse nós os alunos, como é que chama, os pupilos dele. Para nós, ele foi uma das grandes coisas que a Oficina teve. Quem era Eugênio Kuznet do Oficina? Do Oficina? Bom, Eugênio Kuznet nessa época veio de ator. Agora, no que ele veio de ator, na época nós estamos estudando Stanislavski também. Ele era um estudioso, um conhecedor de Stanislavski, então houve um encontro fantástico, um encontro maravilhoso, né? E ele, então, foi uma peça, assim, fundamental na história da Oficina. Apesar dos paus, das brigas homéricas, que nós tínhamos, assim, apesar da gente se complementar, a gente tinha, assim, antagonismos, visões muito diferentes do próprio método. Texto: Pequenos Burgueses. Autor: Máximo Gorki. Ator convidado: Renato Borg. Tá cansado? Coitadinho. Tenho uma pena de você. Eu também tenho uma pena de mim.
Você precisa sair daqui. Helena, se preciso. Me diz uma coisa. Como é que você gostaria de viver? Não, fala, eu sempre te pergunto, você nunca me responde. É tão difícil falar com sinceridade, sabe? Comigo? É, com você também. Sei lá o que você ia pensar de mim, Helena, o que você ia pensar das coisas que eu pudesse dizer. Você sabe, às vezes eu tenho a impressão que você... Que eu o quê? Fala. Que você está... Eu estou muito bem intencionada a seu respeito. Muito bem intencionada. Você é um doce e triste menininho. Eu não sou menininho, coisa nenhuma, Helena. O que eu tenho é pensado muito, sabe? Tenho pensado demais. Escuta, Helena. Me diz. Você gosta mesmo? Ou você acha que toda essa gente barulhenta aí, Nil, X, Svetaiva, essas leituras em comum aí desses livros inteligentes, essas reuniões e espetáculos para os operários, você acha que tudo isso seja realmente alguma coisa importante, Helena, pela qual vale mesmo a pena viver? Não me diz. Não sei, eu não entendo muito dessas coisas. Olha, eu só posso dizer uma coisa. Eu vivo como eu posso, fazendo o que eu quero. E se alguém vier me convencer a entrar para um convento, eu não vou. Eu não vou. Eu me atiro no rio, mas eu não vou. Tá rindo de mim, né? Eu sei. Você tá rindo de mim. Será possível que você me ache assim uma pessoa tão engraçada? Eu quero viver, meu Deus. Meu Deus, como eu sei disso, Helena. Eu queria poder te explicar o que eu estou sentindo. Eu queria muito viver, mas viver de acordo com a minha vontade, você entende? Vive. Vive. Quem é que te impede? Não sei. Alguém, sabe? Existe alguém. Todas as vezes que eu penso que eu tenho que viver só, que eu tenho que viver livre, que eu tenho que ser independente, parece que uma voz me diz: Piotr, impossível. A voz da consciência. Piotr. Vem. Vem. Até no teatro, depois de um drama, vem uma peça alegre. Na vida, então, isso é muito mais necessário. Vem. Nós estamos agora em Londres, diante da fachada de um dos mais importantes e conhecidos teatros do mundo ocidental. Trata-se da sede da Royal Shakespeare Company. E nós estamos aqui porque aqui trabalha, aqui vive um diretor brasileiro que há muitos anos atrás foi um destacado e conhecido ator do Teatro Oficina. Em verdade, um conhecido galã juvenil. Vamos para o interior do teatro conhecê-lo.
Pois esse nosso programa tá demais! Europa, França, Bahia! How are you, my dear friend? O quê? Are you crazy? Ficou lelé? Londres? Londres? Nós estamos agora no interior do teatro e, sinceramente, eu tenho dúvidas. Eu não sei se eu começo conversando com Ronaldo Daniel, do Teatro Oficina da Rua Jaceguai, ou com Ron Daniels, cidadão inglês, num certo sentido formal, respeitável, diretor consagrado. Vamos começar conversando sobre a atualidade. Quem é Ron Daniels? Exatamente você mesmo. Ron Daniels é diretor inglês, respeitável, chato, que traduz do inglês para o português, que se lembra do período do Teatro Oficina de quase 20 anos atrás, com nostalgia, com respeito, com sentido quase de inocência perdida, de entusiasmo muito importante, de um período que eu sinto profundamente que era um período talvez o período mais importante da minha vida, entre meus anos de 18 e 21 anos. Vamos falar inicialmente da atualidade. Você é um dos 10 diretores de uma das mais importantes companhias inglesas, a Royal Shakespeare Company. Quais os textos que você tem dirigido e onde esses espetáculos têm sido montados na Inglaterra? Bom, a Royal Shakespeare Company é realmente uma das maiores companhias mundiais. Nós empregamos mais ou menos 150 atores a qualquer momento. Temos 4 teatros. Montamos entre 25 e 30 espetáculos cada ano. É quase que uma fábrica de espetáculos. Somos 10 diretores, mas com os 4 teatros, eu sou, por exemplo, o diretor artístico do pequeno teatro em Stratford-on-Avon, onde Shakespeare nasceu. No teatro grande, em Stratford, nós fazemos somente Shakespeare. No teatro pequeno, fazemos espetáculos revolucionários de Shakespeare e também textos modernos, textos novos, textos de um repertório mais clássico moderno. E realmente, com uma companhia desse tamanho, mais ou menos cada um dos diretores se especializa um pouco. Eu sou diferente, eu faço espetáculos, meus espetáculos principais foram espetáculos, por exemplo, um espetáculo chamado Destino, nem sei falar mais português. Destino, uma peça sobre o partido fascista inglês, que nós montamos aqui no Aldwych. Um espetáculo novo, moderno. Mas eu também faço político, essencialmente de teatro político. E ao mesmo tempo eu faço espetáculos clássicos. Meus espetáculos do ano passado, eu fiz Romeu e Julieta, fiz Timão de Atenas e Péricles, três textos de Shakespeare. E ao mesmo tempo fiz um espetáculo de um autor novo. Quer dizer que meus espetáculos são novos, antigos. Eu faço qualquer peça que eu realmente goste. Aqui em Londres, agora, nós deixamos de conversar com Ron Daniels, o diretor consagrado, e vamos conversar com Ronaldo Daniel, o ator do Teatro Oficina. Você se lembra bem de toda aquela época? Muito bem, muito bem. Fogo Frio, Incubadeira, Vida Impressa em Dólar, Toda Noite é Terrível, me lembro tudo. E 4 num Quarto, 8 meses de 4 num Quarto, me lembro perfeitamente. Do Rio, de São Paulo, me lembro do Teatro Municipal. Não, foi uma época muito boa, muito energética, muito gostosa. Você era uma espécie de galã juvenil da Oficina.
que é que eu posso dizer com ele? Era galã. Tinha 19, 20, 21 anos, claro que era galã. Eu e o Renato, e os atores, os ingleses têm uma categoria dos atores de personagens, que era o Fauzi, o Jairo, Arco e Flecha, Raul Cortez, Renato e eu, galãs jovens. O que era exatamente o Teatro Oficina em que você trabalhou? Um grupo que era um grupo amador, que transformou num teatro profissional, que construiu um teatro, que eu acho, até hoje, eu acho genial aquele teatro, uma cooperativa teatral, antes da moda de ter teatro em cooperativa. Nós éramos 6, 7, que construímos um teatro, que conseguimos estabelecer uma vanguarda cultural muito importante, num momento cultural e histórico muito importante. Como eu estava dizendo antes, que buscava uma identidade cultural, uma importância na vida do país, não só de teatro como a Boulevard, ou teatro como a importação americana, ou francesa, ou inglesa. Ronaldo, quem era José Celso Martinez Corrêa da Oficina? José Celso era um grande amigo meu professor, minha universidade, um dos 2 ou 3 gênios do teatro moderno. Eu considero José Celso um diretor magnífico, e eu acho que me disseram que o José Celso não faz espetáculo convencional mais. Claro que o José Celso não faz espetáculo convencional. Claro que o José Celso rompe com tudo, sempre rompeu com tudo. José Celso, na primeira época da Oficina, também estava rompendo com tudo, estava rompendo com as nossas cabeças, rompendo com nossas vidas, rompendo com tudo. José Celso, eu acho realmente uma das poucas pessoas de importância do teatro brasileiro. Mas o que ele está pensando? Largar uma Oficina para ir dirigir essa tal de Royal Shakespeare Company? Ingrato! Apronta uma para ele! Ronaldo, nós gostamos muito de encontrá-lo aqui, diretor de sucesso, trabalhando, inquieto, fazendo coisas, viajando pelo país. Mas no final do nosso encontro, uma surpresa que eu trago a você. É um presente que lhe é enviado desde o Brasil a Célia Helena. E eu peço a você quer abrir esse papel, por favor? Você não tem ideia do que se trata, né? Vamos ver o que é? O que você imagina? Isso é álbum de fotografia. Álbum de fotografia? Será que é? Nossa! Como é que essa ali... Nossa! O que é isso? É um diário que eu fiz, que comecei com... Nossa! Espero fazer desse caderno um registro da minha vida teatral, isto é, das peças que eu leio, dos ensaios que eu trabalho, das peças que eu assisto, que eu participo. Meu nome é Ronaldo Daniel. Que maravilha! Posso dar uma folheada? Olha, eu resisti e não abri o caderno durante toda a viagem. É um caderno inteiro, é um diário de vida do Teatro Oficina. Pois é, que beleza! Assisti dia 12 à Revolução na América do Sul, peça do Augusto Boal. Nossa, Milton Gonçalves. Lê mais algum trecho. É isso. Nossa. Puxa. São Paulo? São Paulo, 13 de outubro de 1961. Hoje, sendo meu aniversário, vou aproveitar para registrar aqui aquelas que as minhas proposições para o futuro. Não se trata de fazer planos, e sim falar de coisas que eu preciso, que quero e devo fazer. Você estava completando aí 19 anos. 19 anos. Nossa, passamos esperando Godot. Nossa, tô boquiaberto. Sangue no Domingo, o primeiro espetáculo que eu fiz com Zimbinski, no Rio de Janeiro. Prosseguem os ensaios.
Maria do Carmo e eu, pelo menos, já temos todo o primeiro ato de cor. E agora entramos no segundo. Você se recordava da existência desse diário, desse caderno? Não, de jeito nenhum. Bom, então quero te dizer, você entregou a Célia Helena e pediu para que ela o guardasse. Ela soube que nós viríamos para cá e pediu para entregar, e aqui também tem uma carta para você. Ronaldo Daniel, boa sorte. Muito obrigado. E um excelente mergulho no passado brasileiro. Muito obrigado. Tô boca aberta, nem sei o que dizer. Muito bacana. Nossa. Que beleza. Muito obrigado. Meu amor e minha grande saudade para todo mundo. Nossa, Najib. José do Parto das Sepulturas, Excelso. E realmente, eu continuei todo esse diário durante todo o processo de ensaio dos Pequenos Burgueses. Ronaldo, que acaba de entrar para a oficina. Olha, o dia 23 de novembro de 1960. Ontem encontrei-me com o pessoal da oficina. Zé Celso apresentou-me a uns amigos como sendo Ronaldo, que acaba de entrar para a oficina. Mas não sei, Zé Celso e Renato parecem estar como eu estou, certo de minha entrada para o grupo. Mas Jário e Muraci não sei. O que é que eu devo fazer? Que maravilha! 1960, exatamente 20 anos atrás. 22. Muito obrigado. Boa sorte a você. Obrigado. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Deixei a fatia mais doce da vida na mesa dos homens, de vida vazia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Verti minha vida nos cantos, na pia, na casa dos homens, de vida vadia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Luz, quero luz, sei que além das cortinas são palcos azuis, infinitas cortinas.